Napolitano ilustre, um abraço, boa tarde, companheiro. Fala, Du. Substituição essa, né? Saiam de Divinópolis e entram de Divinópolis. Everton Guimarães está curtindo umas preciosas férias. Daqui uns dias ele volta aí para dar o ar da graça aqui nesse estúdio. A estrela do Oeste manda e a gente obedece. Abraço. Beijão para você. E já começamos essa edição dos Donos da Bola falando do clássico entre Cruzeiro e América. Mas o clássico foi bom. Se a gente pegar e fazer aquela análise fria, foi um clássico gostoso de acompanhar. Quem estava em casa ali tranquilinho, foi um clássico gostoso. Agora para cruzeirense e americano aí vem todos os questionamentos, né? E vai ter muita resenha sobre esse clássico aqui nos Donos da Bola, viu? E é claro, a gente abre com uma reportagem aí mostrando como foi o clássico entre Cruzeiro e América, empatezinho 1-1. Vamos lá? Cruzeiro e América se reencontraram, dessa vez no Mineirão, após a goleada da Raposa por 4-0 no primeiro turno. Mas agora a história foi diferente. Benítez foi o nome do primeiro tempo, desfilando categoria. Essa doeu, hein, William? Mas quem inaugurou o placar foi a equipe celeste. Nicão cobrou escanteio e o zagueiro Luciano Castan, que voltou de suspensão, apareceu para marcar de cabeça. A resposta americana veio na sequência. Eu já disse que ele estava inspirado, né? Benítez recebeu na entrada da área, fez o giro e acertou um chute rasteiro no canto de Cabral. Acho que foi 2 meses já que eu não estava jogando titular. Por aí o físico não me ajudou muito para continuar a partida, mas feliz por el gol, feliz porque o time fez grande jogo. A gente precisava de ganhar o jogo, mais importante que o time ainda continua de pé, continua brigando. A gente sabia que é um clássico, o clássico não tem que perder, mas agora continua, temos fortaleza, vamos preparar o jogo, temos toda a semana para recuperar. No segundo tempo, o jogo estava assim, com carinha de empate, até que o América esquentou as coisas no finalzinho. Rafael Cabral salvou o Cruzeiro em um chute forte, bem colocado de Breno. Depois, o volante Fernando Henrique, que tinha acabado de entrar na partida, foi expulso em função de uma entrada de sola em Casares. A equipe alviverde ainda tentou com Gonzalo Mastriani e depois com Juan Casares, mas o apito final entrou em cena. O torcedor quer ver gol, quer ver vitórias, né? E a gente realmente está em débito com eles na nossa casa, a gente sabe disso, mas a gente foi no nosso limite, né? Como eu falei, até ali o primeiro gol deles a gente estava num volume muito bom, grande de oportunidades. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, se você desliga um minuto, as equipes, né, desde a que está lá embaixo, lá em cima, eles são fatais. E o Benítez ali foi feliz naquela bola, no gol, e depois, como eu falei, o time ficou um pouco espaçado, um pouco mais ansioso, né? A torcida também, natural. Apesar das boas chances criadas no final do jogo, e mesmo com um jogador a mais, o América não conseguiu o gol da virada. Já o Cruzeiro precisava de uma vitória para se distanciar do Z4, o que também não aconteceu. No fim das contas, o resultado foi amargo para os dois lados. Continuar trabalhando, tentar trabalhar todos os aspectos do jogo, inclusive o emocional, para a gente, nesses 13 dias que temos para a próxima partida, a gente poder apresentar um futebol que tenha rendimento e resultado. Estava bem, é difícil para o time, e o time respondeu, menos os primeiros 15, 20 minutos, depois o time me parece que, eu, com todo o respeito ao rival, me parece que fomos mais que eles, tácticamente, e que merecimos a vitória. Mi opinión, siempre respeto lo que falam los demás, ¿no? O você o el técnico rival. Alô, alô, você ligado na tela da Band, meus amigos que estão sofrendo para pagar prestação de carro, moto, van ou caminhão, atenção. É um recado importante, porque na verdade é mais que uma prestação de serviço, porque quando você olha para o carnê, comprou um carro, tem a impressão que está pagando 2, juros abusivos, parcelas altas, atrasadas, o banco não dá sossego, ligação indesejada o tempo todo. Seu veículo está no processo de busca e apreensão, não devolve não.
Fala com a gente que a gente te ajuda. A gente vai dar um basta nisso e vai virar esse jogo. Ligue agora para a Solução Consultoria. Não tem erro, o telefone está na tela. 2566-2701, 2566-2701 ou chama no WhatsApp, é o mesmo número. Fala com a gente que a gente vai fazer uma consulta para saber se tem juros abusivos embutidos no seu contrato. Se tem juros abusivos, sabe o que nós vamos fazer? Dá um basta nisso. Você pode receber até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Porque pode ser para um contrato que você já pagou. Entre em contato agora, que você pode receber até 80% de volta, reduzir o valor de prestação, quitar a parcela, quitar o seu financiamento. Chame agora 2566-2701, 2566-2701. Então vamos por partes, então. Vamos começar do princípio. Primeiro a gente falando do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ligar um sinal de alerta. Eu acho que esse sinal deve ser muito bem trabalhado aí ao longo dos próximos jogos. Pelo seguinte, a gente, num determinado momento, a gente sempre ficava com a esperança de que o Cruzeiro poderia fazer algo diferente no próximo jogo. E a gente fica sempre esperando o próximo jogo algo diferente da equipe do Cruzeiro. E o que a gente tem visto são filmes repetidos no enredo dos jogos do Cruzeiro. E isso vai cada vez mais apertando a corda para o Cruzeiro. O Cruzeiro vive uma situação hoje bem delicada e a gente vai debater isso ao longo de todo o programa. Vamos falar bastante a respeito das situações das equipes mineiras. O América, mais uma vez, ele me provou aquilo, que a gente nunca pode apontar o que vai ser do América no próximo jogo. Isso tem sido uma tônica ao longo da temporada. Quando a gente imagina que o América vai estar entregue, mostra um futebol que agrada e a gente pega e remete. Por que o América não vem jogando dessa forma ao decorrer do período, ao longo da competição? E aí eu pergunto para os nossos convidados, que hoje a gente está recebendo aqui o Popó, mais uma vez, Stefano Marquezine, grande, e o Leandro Labella, que está aqui com a gente também, os meus mestres, sempre tenho que saudá-los, né? Os Thiagões. E aí eu pergunto para vocês, somente se, tá, pessoal? Se tivesse que ter um vencedor na partida de ontem entre Cruzeiro e América, quem seria esse vencedor? Popó. Boa tarde ao time, boa tarde aos companheiros, todo mundo ligado em casa. Um vencedor seria quem não assistiu o jogo, né? Porque, pelo amor de Deus, mas em campo, pelo que foi o desenrolar do segundo tempo, o América saindo com os 3 pontos não seria nenhum absurdo, até porque o Cruzeiro ficou com 1 a menos, mas é um jogo que a gente pega e a gente tem que recortar ele muito bem para entender tudo o que acontece, né? O Cruzeiro começa bem a partida, sufocando o América, conseguindo trabalhar a bola, chegando com perigo, faz seu gol e aí numa desatenção acontece o absurdo parece que é algo... Assim, é porque tem que ter humildade, o que eu acho que falta muito no Cruzeiro, em diversas instâncias, que vai da diretoria ao campo, de entender que um jogador como o Benítez, você marca, você dá atenção, não são igual aos outros, é um jogador diferenciado. Então, assim, deixar o Benítez comandar as ações ofensivas, fazer, receber, achar espaço para chutar, é pedir para tomar um gol. E o Cruzeiro pediu para tomar esse gol. O Neres chega atrasado, não consegue fechar, a gente pode discutir se foi falha do Rafael Cabral ou não, eu acho que ele poderia ter pulado antes, eu acho que ele poderia sim ter feito essa defesa. Goleiros de times grandes têm que fazer milagres. Então, assim, agora é difícil entender o que acontece depois. Por que o Cruzeiro não conseguiu se manter atacando? Por que o Cruzeiro não conseguiu ir pra cima, continuar pressionando, tocando a bola, como vinha fazendo no começo do jogo? O time desabou depois do gol, ficou nervoso, nada deu certo. As substituições do Zé Ricardo, sempre as mesmas, previsíveis. Entra Machado, entra Paulo Vitor, que não acrescenta em nada. Morre com o Gilberto no banco. O Gilberto tá numa má fase, criticado. Gente, entre Gilberto e Paulo Vitor, você não tem conversa. Você entra primeiro com o Gilberto. Se precisar de um velocista, alguma coisa, se o Zé vê alguma coisa no Paulo Vitor que a gente não vê, aí tudo bem, mas não faz sentido. Para mim, o Cruzeiro hoje sofre, dentre todos os problemas, que é a falta de resultado, também agora com a falta de desempenho. Ô Valu, o Popó disse que tenta achar uma explicação para as quedas do Cruzeiro, principalmente pós sofrer um gol. Você consegue diagnosticar um motivo para essa situação do Cruzeiro? Boa tarde para você, boa tarde para os companheiros, boa tarde telespectadores. Não consigo, a gente pode tentar escrever alguns caminhos, né?
Com relação ao merecimento do América, futebol não existe merecimento, futebol existe eficiência. Então, se o jogo terminou empatado, tanto o Cruzeiro quanto o América foram incompetentes o suficiente para não produzirem o resultado da vitória. Não existe merecimento nem justiça no futebol. Existe ser eficiente ou não ser eficiente o suficiente. Com relação ao Cruzeiro, eu vejo o time fez um jogo bom até os 10 minutos, depois o América conseguiu ter um pouco a bola e tirar aquela pressão inicial do Cruzeiro. Aos 20, quando sai o gol, eu imaginava que o Cruzeiro fosse reter um pouco mais a bola, ter um pouco mais de tranquilidade no jogo. Só que o Cruzeiro achou que o jogo acabou aos 20 minutos após ter feito o gol. E não adianta, a gente viu recentemente o Diniz numa entrevista coletiva já tem algum tempo falando que a equipe dele venceu o segundo tempo. O Sampaoli falou que o Flamengo foi melhor dos 4 tempos, foi melhor nos 3, mas nenhum dos dois venceram. E você ser melhor apenas 20 minutos de uma partida não te garante o suficiente para que você saia vencedor. O Cruzeiro, para mim, tem uma quebra psicológica clara e aí o departamento de futebol do Cruzeiro, aliás, né, eu queria muito entender, assim, como D'Alessandro, Paulo Autuori, especialmente D'Alessandro, que chegou em abril, não cola, não permite, não trabalha ao lado do Zé Ricardo, por exemplo, na questão anímica do técnico, na questão anímica dos jogadores, perdão, porque, na minha opinião, as deficiências técnicas e as péssimas contratações realizadas, especialmente na segunda janela do Departamento de Futebol do Cruzeiro, estão claras. Mas eu acho inadmissível um time que não se entrega dentro de campo de acordo com a situação que requer. E eu vi ontem um compacto de Santos e Vasco, vi o compacto de Curitiba e Atlético Paranaense. O Cruzeiro não é um time, na minha opinião, que se entrega o que deveria se entregar. E aí é uma explicação que tem que vir também do Departamento de Futebol, que não escala, mas serve para auxiliar o técnico. Para finalizar, Elton, nenhum jogador tem cadeira cativa no Cruzeiro hoje com o que apresenta. Eu entendo que é uma hora de mudança drástica a começar do goleiro. Opa, tá aí o Valu falando a respeito do Rafael Cabral, que vai gerar uma discussão, deve estar gerando isso junto aos torcedores, né? Muitos torcedores aí reclamando realmente. Eu, de verdade, que eu vi mais mérito do Benítez que falha do Rafael Cabral. Eu queria te ouvir, Dola, a respeito disso, e eu acho também que a gente tem que abrir espaço para falar um pouco sobre Benítez. Benítez, que é um talento que a gente tem que ressaltar, tem que valorizar. Foram 45 minutos apenas de Benítez em campo e eu acompanhei em diferentes plataformas, né, no YouTube, na rádio, acompanhei também pela TV e em todos que eu acompanhei deram o Benítez como melhor em campo. Isso reflete muito também do que foi o jogo, que o segundo tempo não existiu alguém que estava ali dentro daquela partida que pôde superar o que o Benítez já tinha entregado no primeiro tempo. Eu coloco no recorte o Lucas Silva foi bem pelo lado do Cruzeiro e o Benítez bem num todo. Como que você avalia essa partida? Como que você vê essa situação, até do América também e do próprio Cruzeiro, que cria e, assim, é aquela criada pouco eficiente. É a criada pouco eficiente, que ali já no penúltimo passe o Cruzeiro eu acho que já está meio desconfortável. Como que você avalia isso? Boa tarde, Elton, companheiros, pessoal de casa. Primeiramente, eu também vejo o Benítez com um mérito maior no lance do gol. Acho que ele foi muito bem no giro, né? E já se preparou, posicionou bem o corpo, o gesto técnico dele foi muito bom, a batida na bola também foi boa, foi bem no cantinho, não achei falha do Rafael, não. E o fato dele ter destoado tanto, Elton, não diz só sobre como foi o jogo, diz sobre os dois elencos também, né? Ele é um jogador muito diferente de todos os outros que a gente tinha em campo mesmo, individualmente falando, né? Ele tem uma capacidade técnica que ninguém mais ali tinha. Então ele sobrou mesmo na partida, apesar de terem sido só 45 minutos. Foi o suficiente mesmo para colocá-lo como melhor em campo, eu também colocaria, né? Também votaria nele como o melhor da partida justamente por isso. Ele é um cara que faz o que nenhum outro ali teria condição de fazer mesmo. Nem no melhor dia deles, um dos outros jogadores que estava em campo conseguiria repetir a atuação do Benítez. E isso automaticamente liga o alerta para as duas equipes quanto à matemática do campeonato. Né? São duas equipes com fragilidades, duas equipes com momentos complicados na situação, que agora tende a ficar cada vez mais difícil porque pressiona muito, o psicológico agora começa a entrar muito mais em campo. E a gente já está falando de um Cruzeiro, por exemplo, que tem dificuldade de reverter placares, de correr atrás quando precisa, como aconteceu no Clássico.
E me chama muita atenção ver o Cruzeiro tomar um gol do América, acabar saindo para o intervalo com o empate da forma que foi, tendo o América feito um primeiro tempo tão ruim como fez. O primeiro tempo do América foi muito ruim. O meio-campo do América não se encontrou hora nenhuma no primeiro tempo. O América saiu completamente satisfeito do jogo no primeiro tempo. O Juninho deu uma entrevista, inclusive, ao fim do jogo, ressaltando isso, falando que o nosso primeiro tempo foi horroroso. E ainda assim o América, sem jogar tudo que podia, só porque tinha o Benítez, numa tarde um pouco mais inspirada, conseguiu arrancar esse empate do Cruzeiro e sustentar esse empate para o intervalo. E aí a gente precisa discutir, ao longo do programa vamos falar muito também, dessa parte da criação de jogadas do Cruzeiro, porque sinceramente, né, a gente até semana passada teve uma discussão aqui no estúdio sobre se o problema era mais a armação ou mais o centroavante. Vendo o jogo de ontem do Cruzeiro, eu diria o seguinte, se tiver o Lewandowski de 9 no Cruzeiro, ele passa fome. Ele não faz gol facilmente. Claro que estou exagerando um pouquinho, mas o Lewandowski ali não fazia muito mais do que um Gilberto da vida faz, porque o Lewandowski não ia receber boas bolas. O Cruzeiro não tem soluções coletivas que colocam os atacantes em ótimas condições para finalização. Olha só, o Dola deu uma declaração aí polêmica, hein? Nem o Lewandowski funcionaria nesse ataque do Cruzeiro. Daqui a pouco, se é polêmica, eu lembro do Thiago Fernandes. Daqui a pouquinho eu já vou chamar o Thiago Fernandes para colocar lenha na fogueira, mas primeiro eu tenho que falar da KTO. Rumo ao Maraca, semifinais da Libertadores estão aí e a KTO vai premiar quem ousar nas suas apostas. Você pode ganhar até R$78 mil em free bet. Aposte pelo menos R$5 em qualquer esporte até o dia 5 de outubro. Se você apostar nas odds mais altas e seu palpite der certo, você ganha muitos pontos. Vai se dar bem quem desafiar as probabilidades. Os 50 maiores pontuadores durante a semifinal vão ser premiados com free bets que vão até de R$50 até R$78 mil para o grande vencedor. Eu vou chamar aqui na tela... Andrezão, me socorra, vamos lá, vamos fazer aqui, desafiando as probabilidades. Thiago, eu já vou pedir para você falar a respeito desse jogo aqui, ó, Botafogo e Goiás. Dá para desafiar as probabilidades na KTO nessa partida ou espera mais um pouquinho, a gente tenta ali no Goiás e Bahia ou nos jogos de amanhã, que amanhã, gente, temos jogaço, Fortaleza e Corinthians pela Sul-Americana. Mas primeiro vamos voltar lá, André, vamos no Brasileirão mesmo, para pedir o Thiago, que é sempre polêmico e arrisca tudo, para arriscar na KTO, Thiagão? Dá para brincar pelo momento do Botafogo, mas eu não confio muito nesse time do Goiás, não. Então, mas pelo momento do Botafogo, eu vou apostar no empate. Empate, 3 pontos. Só por isso. Beleza, vamos na Sul-Americana que eu quero ouvir o valor. Fortaleza e Corinthians, lembrando que o primeiro jogo ficou 1-1. E aqui o que tá valendo é vencer no tempo normal, tá, gente? Não estamos apostando em classificação, não. Mas enfim, vai lá, Valuzão. Pode colocar o Fortaleza mais de 1,5 gol. Opa, Fortaleza mais de 1,5 gol. Ô, Dola, só pra gente fechar aqui na Sul-Americana, vamos de Defensa e Justiça e LDU. Primeiro jogo ficou 3-0. 3-0 pra LDU. Então, assim, classificação aí pra Defesa e Justiça tem que ser um milagre. Mas o que você coloca aí pra gente fechar? Mas aí a aposta é pelo resultado do jogo. Do jogo, isso. Às vezes o resultado do jogo é interessante deixar um empatezinho aí. Empatezinho? Né? Então vamos de empatezinho? André, coloca 10, pode colocar R$10. O Everton mandou um dinheirinho extra, a gente, ó, colocando R$10, todos os resultados prováveis, possíveis, você ganha R$265. Então, assim, tá bom. Tá bem demais. E lembrando, gente, usa o nosso cupom, tá? Lá, ó, DONOSMG. Então vai nessa que é tetinha pra você. Vamos continuar aqui falando. Gente, quando fala polêmica, eu só lembro de uma pessoa. Toda vez que eu tô na rua, e fala assim, o Thiago é muito polêmico, Thiago é polêmico. Então, André, por favor, coloque na tela lances polêmicos do clássico pra gente ver se tem polêmica pro Thiago, porque ele já é polêmico até nisso. Vamos lá, Thiagão. Teve empurrão aí, o gol foi legal, não teve nada, segue o jogo, tá de boa. Eu quero que você relate a respeito desse clássico em cima dos lances polêmicos. Esse lance, pra mim, não teve problema algum. Problema algum, Gol barra limpa. Gol barra limpa. Gol barra limpa. O gol barra limpa. Pra mim, problema algum.
uma jogada absolutamente normal e deveria, como foi, ser validado. Não vi problema algum nesse lance. Isso aí foi recuo? Isso foi recuo, Thiago? Cara, não. Não pela distância do zagueiro com... Não. Não tem como. Você não pensa... eu vou ser o polêmico. Você não pensa em recuar essa bola, não tem como. Não, esse não aí tem é como. uma bola recuada pro goleiro, velho. Eu não acho. Apesar do goleiro estar até caído, seria meio burrice Então, da parte do Neres. Mas... E esse lance aí ter parado? Não faz o menor sentido. Esse lance ter parado, Thiagão? Deixa eu rever a jogada da paralisia. Nossa. Esse aí tinha que ser expulso. Beleza, tinha que ser expulso, beleza. Mas o lance não corre. Pra expulsar, né? Mas o lance corre, ele vai pra bola pro América e o América lança e o jogador sairia cara a cara com o Rafael Cabral. Não, se é pra expulsar, tem que parar. Não, mas ele não expulsou. Ele não expulsou, ele deu o cartão amarelo. Então, esse lance tem que ser expulso. E aí, Popó, é discutível esse lance, não na questão da expulsão é que ele dá o segundo amarelo, Fernando na verdade, Henrique. Aqui, vamos abrir um parêntese aqui, só para falar do Fernando Henrique, que eu acho que é importante a gente falar a respeito disso. O Fernando Henrique, torcedor do Cruzeiro, é um jogador que vem sendo, em vários momentos, ao longo da temporada, pedido pelo torcedor. Ele é pedido pelo torcedor. Ele teve minutos no jogo contra o Atlético Paranaense e o torcedor pedia: coloca o Fernando Henrique, coloca o Fernando Henrique. As informações que vêm do sul do país é que o menino é bola. E as informações que chegam pra gente é que ele é bola, Aí, coloca ele em campo. Com 10 minutos, valor, ele dá uma dessa. Mas também assim, colocou... Ele tá errado. Eu sou uma dessas pessoas que, quando o torcedor que pediu o Fernando Henrique, pediu porque quem entra dentro de campo não resolve absolutamente nada. E a diretoria não foi capaz de ir ao mercado no meio da temporada, não é buscar o camisa 5 mais caro não, viu, diretoria? Ninguém tá falando de estourar o orçamento. Todos já sabem daquela ladainha que é repetida dia sim, dia sim. Estamos em reconstrução, o Cruzeiro está... O torcedor tá cansado de saber disso e sabe disso. É falar de um camisa 5 num estilo mais marcador, por exemplo, o famoso cão de guarda da defesa, que você pode inclusive achar, como citou hoje numa conversa aqui antes de entrarmos no estúdio, que você poderia ter levantado as vistas para a Série B. O Cruzeiro não conseguiu resolver a situação com relação ao Ramiro, com relação ao Richard, obrigado, Popó, e hoje quem joga não corresponde. Então, por isso, ninguém está falando do Tony Kroos. O Fernando Henrique foi muito mal. Eu, particularmente, não vou julgar o jogador. Entrou aos 38, às vezes querendo excesso de vontade, excesso de virilidade. Foi mal, deveria ter sido expulso como foi. E, na minha opinião, o Voaden, errou, prejudicou o América. Seria muito provável um lance de gol. E o lance do recuo do Neres, pra mim, não foi recuo. Pra mim, a bola mais bate no pé dele. O prejuízo ao América, o último lance do jogo? Exato, o lance da expulsão. O lance da expulsão. Tinha que ter continuado. Mas qual que é o critério? Tá. Tem mais um lance Desculpa, ainda, eu falo de arbitragem mesmo. Qual o critério? Se o cara vai ser expulso, tudo bem, foi depois no VAR. Mas se o cara vai ser expulso, não tem que paralisar para que ele seja expulso? Porque foi cartão amarelo. Tá, então aí sai o gol. Aí ele tem que voltar ao lance porque o cara foi expulso? Não, ele tem que expulsar por causa do... E validar o lance. A expulsão ela é disciplinar mesmo. Disciplinar. Pelo lance violento. Não, sim. É por uma falta de ele vai dar a expulsão, ele vai dar o cartão vermelho. E aí o que aconteceria depois? Não, Thiago, se sai o gol, aí depois ele tem que expulsar o cara. Entendi. Gol e expulsão. Porque no caso aí, ele deu cartão amarelo. Ele, em diferentes situações, a gente vê o que aconteceu. O jogador vai, faz a falta, o lance corre, deixa terminar aquele processo todo ali daquele ataque e pega e avisa pro cara, ó, eu estou te dando cartão amarelo por causa daquela falta lá atrás. Isso a gente vê normalmente. É a vantagem. E ontem não deixou seguir. E o Valor lembrou de outro lance aqui, Dola, só desculpa, que no final da partida, tem como mostrar aí pra gente? Esse lance também ele é discutível. Porque ao final da partida, só para explicar para o pessoal que não acompanhou em casa, era o último lance do jogo. Acontece um contra-ataque do América e o Voaden termina com o América indo em contra-ataque e tava assim, é esse lance aí, ó. Perdeu a bola, contra-ataque, todo mundo do Cruzeiro avançado, ele termina o jogo, olha lá, era 4 contra 2. Não, mas se acabou o tempo, acabou. Aí depende do lugar, não interessa. Esse também, gente, é um lance discutível. Eu não acho. Sim. Discutível. Eu também acho que não. Porque é o seguinte, não querendo ser o advogado do diabo aí nesse caso, mas
No primeiro lance, no que acaba ocorrendo depois da expulsão do Fernando Henrique, o árbitro ele tem a prerrogativa de parar o jogo caso ele julgue que o jogador pode precisar de atendimento médico, por exemplo. Se ele acha que a falta for um pouco mais dura e tal, ele pode parar o jogo mesmo que tenha uma vantagem indicada, apesar de que porque a bola ainda vai para trás, depois tem um lançamento, então o árbitro tem essa prerrogativa. E nesse lance, o árbitro simplesmente dando o tempo que ele já prometeu de acréscimo, ou até antes, a prerrogativa de encerrar o jogo é dele. Ele tem o direito de fazer isso. Eu acho que ele foi rigoroso porque teve o VAR antes, teve questões antes que o jogo ficou tempo parado, eu acho que ele repôs pouco. Ele colocou 1 minuto só a mais do acréscimo que ele já tinha prometido. Eu acho que cabia mais tempo de partida, então automaticamente o América poderia ter esse tempo para contra-atacar. Mas a partir do momento que o relógio chegou no tempo que ele prometeu, ele não tem obrigação de deixar o time contra-atacar também não. Eu acho que seria mais justo ele ter dado um acréscimo maior. Sim. Mas ele encerrar no acréscimo que ele prometeu, não tem nada de errado. A gente vai continuar discutindo bastante. Só uma coisa? Pode. Posso? É porque assim, eu não tive a oportunidade de falar sobre o jogo, sobre, na verdade, a equipe do Cruzeiro. Eu tô com um valorzinho na situação de cobrança da diretoria, cara. Assim, não estão dando ao Cruzeiro a devida grandeza que o clube tem. Não estão tratando o Cruzeiro com o devido tamanho que o clube tem. E aí, cara, não adianta tratar o Cruzeiro, eu vou citar isso porque é o outro caso deles. Então, não adianta tratar o Cruzeiro como o Real Valladolid. Não é a mesma coisa, não é do mesmo tamanho, não tem a mesma grandeza, não tem a mesma história. Tudo bem, um fala português, outro fala espanhol, só que o Cruzeiro é gigante aqui na América do Sul. O Cruzeiro é um bicampeão da Libertadores, um hexacampeão da Copa do Brasil, um tetracampeão nacional. É um clube gigante, cara. E assim, não tratam com o devido respeito e grandeza que o clube tem. Contrataram muito mal nessa temporada. Para mim, a escolha do Zé Ricardo, a gente brinca aqui sobre ser fã do Zé Ricardo, ainda não desceu, cara, ainda não consegui engoli-la. Eu teria, naquele caso, mantido o Pepa, mas acho que mesmo se não fosse o Zé Ricardo, tinha outros nomes melhores. Então, para mim, a diretoria errou muito nessa temporada. E erra feio. E o Cruzeiro está na situação que está, graças à sua gestão. Para mim, a diretoria é a maior culpada pela situação do clube hoje. E a gente querendo mudança, né, Thiago? Eu acho importante ressaltar que o Valu foi perfeito quando falou do Fernando Henrique. Porque a gente está falando de mudanças, a gente está falando de querer ver o diferente, trocaram o técnico para que a gente possa ver isso e as coisas se repetem, as escalações se repetem, as substituições se repetem. E é por isso que o Fernando Henrique entra nessa de e aí, nós vamos ver alguma coisa diferente? Vamos ver jogar? Porque a gente quer ver alguma coisa. Porque a diretoria foi omissa e não contratou. E não contratou. O Cruzeiro não tem um camisa 5, não teve a capacidade, como a gente falou, de ir na Série B e ver quem tem destaque. Tentar e trazer alguém. E tem que trazer, o Cruzeiro não pode ficar à mercê. Quem que vai jogar agora contra o Cuiabá de primeiro volante? Felipe Machado? A gente já viu que deu errado. Então assim, cadê a base? O Zé Ricardo não veio porque é um cara que sabe, o Zé Ricardo sabe trabalhar com moleque novo, foi ele que subiu o Vinícius Júnior, foi ele quem, ele está usando o Paulo Vitor porque ele conhece da base, Vital, e aí? Quando é que essa base vai começar a ser utilizada de fato? Cadê? O tempo tá acabando, o campeonato tá correndo, o Cruzeiro tá começando, daqui a pouco o Internacional começa a subir. Daqui a pouco o Corinthians começa, acaba o Sul-Americano, o Corinthians começa a subir, porque o elenco é muito melhor. O São Paulo já saiu daquela briga. A situação está começando a ficar um pouco apertada demais para não ter mudança. Ô, Popó, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a tabela, vamos mostrar os próximos jogos das 3 equipes mineiras, do América, do Atlético e também do Cruzeiro. Mas antes eu tenho que dar um recadinho, ó. Você não quer aguardar em fila de atendimento, precisa da estampa e do orçamento dos uniformes do seu time? Então aqui, gente, acesse logo, ó, egolsportes.com.br e escolha a sua estampa. Visualize todos os detalhes e acabamento dos produtos da Egol, insira o cupom ESHOW e faça seu orçamento. Não quer comprar no site? Ok, monte sua estampa ou faça o orçamento e solicite a negociação com o time comercial da Egol e fechamos o seu pedido com o vendedor. Você ganha desconto e o bandeirão e brinde. É muito fácil. Gente, olha esse manto que está aqui comigo. Que espetáculo! Então, você e não tem fila. Lá vai entrar e é qualidade de primeira. Compra direto pelo site também. Você vai ganhar mais brindes extras. Pode ser bolsa, mascotinho, camisa exclusiva. Você pode ganhar até o frete comprando direto no site. Então, fique tranquilo. Após a compra, você vai receber contato do time comercial da Egol para dar sequência e
personalização dos tamanhos, nomes, fica muito legal, muito bonito. Olha só que espetáculo. Então acesse aí, ó, egooesportes.com.br e sinta essa diferença. Porque a Egol, vou pegar do HG. A Egol é show! Vamos seguindo, porque a gente tem que falar do Atlético. Ei, Galo, hein? Galo no sábado pegou o Internacional e soube aproveitar e muito bem a situação do Internacional. Tá com foco na Libertadores, mas cá entre nós, hein? Que jogo difícil, que jogo complicado e que partida difícil para quem não gosta do Everson, hein? HG! Você tá me escutando de longe, eu sei. O Everson mais uma vez salvou o Atlético do que poderia ser um jogo bem complicado, complicar ainda mais a situação do Atlético. Por quê? O primeiro tempo do Atlético, amiguinhos, foi daquele jeito, hein? Gostoso, daquele jeito que eu falei. Esse time do Atlético ainda não tá passando confiança. Tá no caminho? Pode estar no caminho. Por quê? O sistema defensivo do Atlético é algo que eu destaco muito. E eu vou debater isso com os meus amigos. Mas ainda falta algo nessa equipe do Atlético. Falta algo que dê a total confiança. Nos últimos jogos, o Atlético não tem sofrido gol. Nos últimos 4, nenhum golzinho sofrido. Então, isso também é importante para um time que busca reação. Daqui a pouco eu vou colocar na tela aqui a tabela de classificação. No retorno do Campeonato Brasileiro, no retorno, o Atlético é o líder ao lado do Fortaleza. E aí vem toda aquela questão que a gente fica pensando. Se não tivesse ficado tanto tempo sem conseguir uma vitóriazinha, aquele período ali de transição do Cudê para o Filipão, foi complicado para o Atlético. Mas, Dola, eu já queria sua colocação em cima desse jogo entre Internacional e Atlético, que o Atlético conseguiu, foi lá 2 vezes, fez os 2 golzinhos que tinha que fazer e conseguiu sair no bolso ali com 3 pontos preciosos. Elton, eu penso o seguinte, né, vendo essa partida, a gente tem aquela clássica discussão sobre desempenho e resultado. Sim. Né, olhando o resultado maravilhoso, desempenho do Atlético questionável nessa partida. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, 2 tempos bem distintos. O primeiro tempo do Atlético foi muito ruim, o segundo tempo do Atlético teve uma melhora, o Filipão conseguiu, de fato, corrigir problemas da equipe, mudou um pouco o posicionamento, fez substituições que deram muito certo e o time conseguiu buscar esse resultado, mas aí a gente precisa alinhar expectativas sobre o que é um time cumprir com a proposta do técnico e aí conseguir o resultado e o que é o que a gente gosta. Então, eu, por exemplo, não gosto de times que jogam de forma reativa, que jogam com linhas baixas, não é o meu estilo de jogo preferido no futebol para assistir de uma maneira geral. Mas o Atlético com o Filipão vai jogar sempre dessa maneira. No primeiro tempo, o que a gente viu? Um time que, mesmo na proposta do técnico de jogar defensivamente, jogou mal. Sim. Porque deu oportunidades para o adversário, não se defendeu bem, o goleiro foi um destaque. Então você pode concluir o quê? Que o modelo de jogo não funcionou naquele momento. No segundo tempo, o Atlético consegue melhorar bastante. Não é um futebol vistoso, não é um futebol muito bom de se ver, não é aquele show, não deu nenhum show no Internacional hora nenhuma, mas o time já se defendeu melhor, deu menos oportunidades para o Inter e aí conseguiu, em contra-ataques, buscar o resultado, que é a proposta de jogo mesmo, é você ter linhas mais baixas, dar poucas oportunidades para o adversário e conseguir sair rápido e pegar o adversário de surpresa. O Atlético fez isso no segundo tempo, então no segundo tempo a estratégia do Filipão funcionou. Mas aí a gente tem que pesar o seguinte, o Atlético teve um primeiro tempo ruim, uma proposta que não começou funcionando, contra o time reserva do Internacional. Isso que eu ia falar. O Atlético estava enfrentando um time muito enfraquecido do Inter. O que assusta é isso. E aí não dá para cravar nada, obviamente, mas não é difícil de imaginar que se o Inter tivesse jogado com a força máxima, o Atlético no primeiro tempo teria sofrido ali 1, 2 gols talvez e teria muita dificuldade para buscar esse resultado. Essa questão, né, Thiago? Não dá pra gente pegar e cravar, falar assim, se o Internacional tivesse com o time titular, teria amassado o Atlético. Não dá pra cravar, mas... Porque são profissionais, a gente entende. Por exemplo, vamos lá. Na rodada atual, o Fortaleza utilizou todo o time reserva perante o Grêmio. E o Fortaleza jogou melhor boa parte do jogo com o Grêmio buscando ainda lutar pelo título
E o Fortaleza, totalmente reserva, não tinha nenhum titular, deu um sufocaço no Grêmio, o Grêmio arrancou um empate, né? Ficou o jogo com 1-1. A gente entende que nessas situações tem isso. Mas o que te preocupou vendo, ou se não te preocupou, o que você tem a dizer a respeito desse jogo entre Internacional e Atlético, o Atlético que tem mais 3 pontos e vai subindo na tabela. Depois de muito tempo, né? Porque ficou ali num limbo e não conseguia dar uma alçada, chegou à 7ª posição. O primeiro tempo foi preocupante, né, Elton? Pela forma como o Atlético jogou. O Atlético tem essa proposta que o Dola falou de se defender mais, ser um time mais organizado defensivamente e atacar nos contra-ataques, mais em velocidade, jogadas rápidas. Então é um time que vai jogar assim. E aí, sem entrar no mérito de gostar ou não, é um time que no segundo tempo conseguiu fazer isso de forma eficiente. E é o que o Valo disse, o futebol premia eficiência. O Atlético hoje é o time que tem a maior sequência invicta do Campeonato Brasileiro ao lado do Red Bull Bragantino. São 5 partidas de invencibilidade. O Atlético tem a maior sequência de vitórias do Campeonato Brasileiro atualmente, 3 vitórias seguidas, também ao lado do Red Bull Bragantino. Então, cara, eu consigo ver um trabalho já consolidado do Luiz Felipe Scolari. Talvez seja boa vontade da minha parte pelo início do Felipão aqui. Eu tinha falado que era um treinador que eu confiava pelo histórico, um treinador que eu gostava pelo passado, mas que neste ano demorou bastante a mostrar um time organizado pelo Atlético. Mas, honestamente, eu já consigo ver um Atlético organizado. Consigo ver esse Atlético disputando uma vaga entre os 4 primeiros colocados, que é o campeonato que o Atlético tinha obrigação de disputar desde o início. O Atlético não poderia, em momento algum, ficar como ficou. A gente chegou a falar aqui em luta contra o rebaixamento. A gente chegou aqui e ver o Atlético próximo do Z4. O Atlético deveria, desde o início do campeonato, lutar para ficar entre os 4 primeiros colocados. Pelo investimento, pelos jogadores que tem à disposição do treinador. Ah, mas não foi ele que montou. Cara, não importa. Você tem a obrigação de fazer esse elenco e jogar o mínimo de bola. Hoje ele faz. Então eu tenho que parabenizar o Luiz Felipe Scolari pelo bom trabalho dele nesse momento. Tá, e quem montou, fala o nome dele pra mim, por favor. Eduardo Cudê. Eduardo Cudê, então tá. O técnico Filipão revelou que usou a tática do Cudê para vencer o Internacional, time do ex-treinador do Atlético. Vamos conferir. Sistema que mudou um pouquinho. Nós vimos que naquele sistema que nós estávamos jogando, nós não conseguiríamos parar aquele ímpeto do Internacional. A bola não parava no nosso pé. Ela estava queimando. E quando nós fizemos uma mudança tática, com a colocação do Paulinho e o Hulk como 2 pontas de lança, com o Batalha mais como um primeiro homem, e fazendo aqueles outros 2, 3 jogadores de meio se portarem daquela forma muito bem, com a possível entrada sempre que desce do Mariano para dentro, para fechar, melhoramos a equipe. E a equipe deslanchou quando o Edenilson foi para a lateral. O Edenilson fez um papel de lateral e de ponta naquele momento, em alguns momentos, e deslanchou a equipe. Quer dizer, nós ganhamos no sistema do Cudê. 4-1-3-2. Às vezes a gente perdia e aí não sabia. Ou a gente está oportunizando aos jogadores algumas situações que eles já trabalharam e a gente vai aproveitando, como eu te disse e como eu venho repetindo. Eu vou me adaptando aos jogadores e os jogadores vão se adaptando à minha forma de trabalhar. Ai, esse Filipão tava tranquilo, hein? Tava tranquilo. Daqui a pouco eu vou chamar o Valu, porque o Valu tem sempre uma boa relação com o Eduardo Cudê. Tô achando que o nosso querido Filipão, ó, dormiu. Dormiu porque tava tranquilo demais. Isso não é normal, não. Sai mês, entra mês e você ainda não conseguiu se livrar dessas dores no corpo, não é mesmo? É igual o Filipão tava. Meu amigo, minha amiga, ainda dá tempo de resolver isso. Ligue agora mesmo para 0800 038 2000 e conheça a Oriental Medic. A Oriental Medic é uma fábrica de colchões terapêuticos que se preocupa com a saúde de seus clientes. Esses colchões possuem terapia com ímãs e pastilhas de infravermelho
de longo e curto, que juntos formam um conjunto de energias capazes de melhorar a circulação sanguínea, reequilibrando as funções orgânicas, auxiliar a sintetização da vitamina, agora a gente foi profundo, hein? A prevenir a osteoporose e o combate a inflamações e infecções. Além disso, o colchão possui o sistema de energia quântica, ajuda no processo metabólico e tem efeito sedativo sobre as dores do corpo. E você ainda pode escolher o colchão com massagens. São 1000 tipos de massagens. Ligue agora mesmo 0800 038 2000 ou envie mensagem no WhatsApp. Anote aí, ó, 31 99216 0262. Comprando o colchão, você ganha 2 travesseiros terapêuticos e é direto da fábrica. E você pode parcelar em até 18 vezes. Colchões Oriental Medic. Nossa especialidade é cuidar do seu sono. Então, gente, anote aí. Tá no vídeo também, ó, 0800 038 2000, 0800 38 2000 ou no WhatsApp 99216 0262. Hoje a turma que não conhecia o Oriental Medic soube de muita coisa, porque é bom, é bom. Isso aqui eu já tenho em casa, estou dormindo numa tranquilidade. E você que está em casa aí agora, deitadinho no colchão, pensa bem, porque pode ligar porque dá tempo. Mas você tem aí, ó, 3 minutos e 35 segundos para ligar lá e seguir aqui com a gente. Beijo, até daqui a pouco. Gente, boa tarde para vocês. Cheguei nesse segundou maravilhoso para a gente iniciar mais uma semana maravilhosa. Pelo menos espero eu que assim seja, né? Aliás, essa segunda-feira os atleticanos estão muito felizes porque o resultado aconteceu no último sábado, não só da parte do Atlético, mas os resultados da rodada também ajudaram bastante, né? E já o Cruzeiro e o América em uma situação complicada nesse momento. E eu tô aqui recebendo as mensagens de vocês no WhatsApp. A gente vai tentar registrar o maior número, né? Nem sempre é possível registrar tudo aqui para vocês. Vamos lá, Marcos de Itaúna, um beijo para você, Marcos. O erro da diretoria foi ter mandado o Pepa embora. Com ele, os problemas era a perda de gols. Com o Zé Ricardo, nem chances, o time tem mais. Torcer para os times de baixo perderem, porque o Cruzeiro ganhar está mais difícil. Marcos, tá difícil, hein, gente? Olha, o Marcos não tá legal hoje. Aliás, boa parte da torcida celeste. Olha, eu acho que a gente não pode considerar um efeito colateral de uma troca de treinador. Eu realmente não sei se o Pepa conseguiria extrair mais desse time do Cruzeiro. Então, quando a gente fala agora que a coisa não está se encaminhando com a chegada do Zé Ricardo, é muita presunção, às vezes até incoerência, né? Eu, por exemplo, defendi a saída do Pepa porque eu entendi na época que ele não tinha mais nada para apresentar ou para extrair desse time do Cruzeiro. Mas quando acontece uma mudança, um treinador novo, uma mentalidade totalmente diferente da que o Pepa tinha, é muito diferente. Então, tem o início de um trabalho, uma adaptação. Acho até que é um efeito colateral. É raro um treinador chegar e já dar tudo certo logo de cara e o time começar a jogar, voar e já entender muito bem as ideias do treinador. Até porque, gente, tem um problema muito grande quando a gente fala de troca de técnico. Isso aconteceu com o Cruzeiro esse ano três vezes, né? Do Pessolano para o Pepa e agora do Pepa para o Zé Ricardo. O time foi montado lá no início do ano com aquilo que o Pessolano pensava sobre futebol, de acordo com as características do Pessolano. Aí chega o Pepa, que é um outro treinador com outro perfil, e ele teve que se adaptar, de certa forma, às características do time do Cruzeiro. E com o Zé Ricardo é pior ainda, porque ele já chegou no momento em que nem contratações podiam ser feitas. Então aí fica mais difícil ainda. Ele, inclusive, está tendo esse problema porque ele não consegue nem jogar com o esquema que ele
julga hoje ser o ideal, porque o Cruzeiro não tem peças ali para alimentá-lo nesse sentido. Então aí tem esse problema também que a gente tem que considerar, mas claro que não é só isso, tem muito mais coisas aí para a gente fazer uma análise mais profunda. O Aloysio Ducion falando que o América foi prejudicado ontem pela arbitragem em 2 lances, né? E que, enfim, o América foi prejudicado e tudo mais, e realmente, viu, Aloysio? Realmente são lances para lá de polêmicos. Hoje sim o Coelhão tem razão de estar reclamando, ao contrário do que aconteceu contra o Vasco. Só para registrar aqui, por último, senhor Beijo, um beijo para você. Tem que mandar esse time do Cruzeiro todo embora, com exceção de Lucas Silva e Marlon. Calma, gente, respira. Vamos voltar lá para os donos da bola que tem mais programa. Ô, gente, eu precisei segurar a onda nas férias para vir aqui dar um recado. Oferta relâmpago de pneus Michelin. Pneu para caminhonete, pneu para SUV. Pneu liso, pneu borrachudo. Para caminhonetes, por exemplo, você que é apaixonado pelo modelo LTX Force, chegou seu momento. Pneu liso para Hilux, para L200 e Ranger por apenas R$ 1.089,90, mas no Pix. Gente, isso é preço imbatível. E o borrachudo? Para Hilux, SW4, L200, Ranger, por apenas R$ 1.219,90 no Pix. Eu tenho também um pneu borrachudo para Toro, tá num preço, olha, esse aí, tá na tela, hein? Por apenas R$ 1.359,90 no Pix. Esses pneus são preços impressionantes. Temos relatos de clientes, mas é verdade isso que eu estou te dizendo, que rodaram até 120 mil quilômetros com esses pneus. 120 mil com a mesma segurança, durabilidade e a mesma garantia que Michelin tem para você. São os melhores do mercado. Agora a oferta para o pessoal da SUV. Atenção, pneu para Jeep Compass. Tem um Jeep Compass por apenas R$ 845 do Pix, gente. É barato demais. E o Primace 4? O melhor pneu segundo o Inmetro, o melhor pneu com preço imbatível. Tudo isso na Gominha Pneus. As promoções elas não vão parar, vou estar sempre por aqui lembrando. E aí eu preciso reforçar para você que a Gominha divide em até 12 vezes. Vem pra Gominha Pneus! Olha só, como eu prometi, eu vou colocar agora aqui o valor para falar, porque o Felipão se rendeu a Eduardo Cudê. Então, Valu, como que você acompanha o Felipão falando a respeito do sistema tático do Cudê e que acabou sendo útil para o Atlético vencer o Internacional de Eduardo Cudê? Eu acho que o Felipão foi gentil com o Cudê, coisa que geralmente ele não é, na verdade, com os jornalistas quando perguntam a respeito de futebol, perguntas pertinentes à equipe dele. Mas os comportamentos são totalmente diferentes e acho que a equipe dele agora sim está ficando mais à afeição daquilo que ele geralmente pratica nas equipes, né? Um time duro na marcação, que toma poucos gols e com talento de transições rápidas. Tem o Hulk, tem o Paulinho, tem o Arana voltando à forma natural dele. É normal que o Atlético vá voltar, já está de volta ao campeonato que, de acordo com o que ele tem de elenco, jamais deveria ter deixado de disputar em 2023. Ê, saudade, Thiago! Ê, saudade! Eu não sinto saudade nenhuma, no meu coração. Tava vendo os números aqui. Tava vendo os números do intervalo. O Valuzinho até me ajudou nisso. E se for campeão da Libertadores, você vai se render a Eduardo Cudê? Elton. Esse meme vai servir pra você? Eu me renderia a Eduardo Cudê se ele fosse campeão da Libertadores, mas não tem a menor possibilidade, torcedor. O Diniz passa na quarta-feira, na quinta passa o Abel. E aí vai ficar entre Diniz e Abel esse título da Libertadores. Faz o corte disso, pelo amor de Deus. A gente pode pegar os números do Inter no Campeonato Brasileiro. 10 jogos, 1 vitória. 10 jogos, 1 vitória. Porque sabe quem teve o Inter? Sabe quem tava mal também? O Eduardo Cudê tem 29 pontos. Tá abaixo do Cruzeiro, que o Valu tanto disse que lutaria contra o rebaixamento. O Inter tá pior do que o Cruzeiro. Tá lutando. Você tá lutando pelo quê? E o Inter tem um elenco muito, mas muito mais caro que o mas Thiago. teve alguém que passou lá que deixou... Teve alguém que passou lá que deixou... Quando ele chegou, tava uma esculhambação quando ele chegou lá, né? Ele ficou 10 jogos sem ganhar. Sabe quem em 10 jogos ganhou uma só?
O Filipão. E eu fiz o que aqui? Eu critiquei ou elogiei? Não, tudo bem. Agora você tá puxando o saco do cara pra você fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Eu critiquei, eu fiz as mesmas O críticas. Atlético foi 10º. Eu fiz as mesmas críticas ao Luiz Felipe Mas ele Scolari. tem Libertadores pra jogar, ué. Isso justifica os 10 jogos. Não, justifica, mas ajuda a 10 explicar. jogos. Em 10 jogos é justificável por isso. Calma, Explicar não gente, ajuda. calma. Me dá aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Tem a classificação aqui pra gente? Vamos lá. O Atlético aparecendo agora, passou o Atlético Paranaense, depois de muito tempo, o Atlético, essa é a classificação, essa é a primeira parte da tabela. Vamos para a segunda, só para a gente fazer o alerta. Tá aqui, ó, o Cruzeiro é o 12º, o Internacional do Cudê é o 14º, Corinthians está ali também com a mesma pontuação da equipe do Cruzeiro. O próximo confronto tá aqui, ó, Cuiabá contra Cruzeiro, né? Agora vamos colocar os próximos jogos. E o América tá lá, né? Lá embaixo na tabela. Esses são os próximos jogos. Eu queria bem a atenção de vocês. Popó, vamos falar a respeito desses próximos jogos. Como que os torcedores cruzeirenses, você que tem muito contato com os torcedores do Cruzeiro, como que eles estão observando essa sequência que o Cruzeiro tem? E eu queria chamar uma outra atenção, que o Cruzeiro não joga no próximo final de semana. Ele só joga no dia 14. Então, o Zé Ricardo terá aí, então, 12 dias, né? 12 dias para trabalhar a equipe do Cruzeiro para uma sequência de jogos que serão num curto espaço de tempo. 14, 19 e 22. Pegando, já vamos mostrar, aqui, ó, vamos lá. Cuiabá, Flamengo e Cruzeiro. Popó, fala desses que a gente já vai colocar na tela já os próximos confrontos também do Atlético. Mas vamos lá, Popó. Ô Elton, a verdade é que a gente não sabe o que pode acontecer, porque o Cruzeiro é instável, então a gente acredita que talvez atuando fora de casa, como esse time já vem mostrando, o confronto contra o Cuiabá possa vir uma vitória, que seria o sonho, né, para todos ali que acompanham e para os torcedores, para a diretoria, porque como você bem citou, é um confronto direto. Então, como é que vai sair do Cuiabá para enfrentar o Flamengo e depois o clássico, o Atlético empolgado na Arena MRV, é difícil demais prever. O azar é que o Cuiabá voltou a jogar melhor agora, né? Logo agora, né? Tava numa nessa rodada. Aqui, vamos colocar o Atlético aqui, só pra gente passar pelo Atlético. Atlético e Curitiba, dia 8, né? No próximo domingo. Depois tem a Palmeiras e Atlético. Porque você tem lembrando que tem data FIFA, tá, gente? Por isso que dá esse prazo aí longo. Né? E na 28ª rodada, dia 22 de outubro, tem o clássico entre Atlético e Cruzeiro. Dólar, passa por esses próximos confrontos aí do Atlético. Não, contra o Curitiba, aquela famosa, com muitas aspas, obrigação de ganhar, não tem como negociar esses pontos. Aí vai chegar empolgado para enfrentar o Palmeiras, mas aí fora de casa é muito complicado, e depois vem o clássico, né? Vamos ver, um clássico difícil também criar um prognóstico pelo que o Popó falou, né? O Cruzeiro também está muito instável, então vamos ver lá na data como é que as equipes vão estar, né? Beleza, a gente vai voltar a debater disso, só antes eu tenho que dar um recadinho aqui, ó. Crona tem soluções completas para água quente, fria, esgoto, elétrica e acessórios. Quem procura o melhor na hora de construir ou reformar, não pensa duas vezes. A de Crona. Todos os nossos produtos seguem os mais altos padrões de qualidade e são referência nacional. Quando o assunto é deixar a sua obra um espetáculo, a Crona está sempre inovando e trazendo as mais modernas tecnologias para aprimorar ainda mais o que chega até você. Afinal, leva muito a sério a sua escolha. Não é à toa que hoje a estrutura da Crona é uma das mais completas do país. Vem com a gente, a Crona é show! E os produtos Crona você encontra na Tambasa. É claro, um dos maiores atacadistas do país que faz parte da nossa família. 3 minutos e 10 e a gente já volta para debater mais um pouquinho dessa tabela de classificação e também a sequência de jogos de América, Atlético e Cruzeiro.
Gente, voltei por aqui com mais Band Zap nesse intervalo para vocês. O nosso último intervalo de hoje. Amanhã tem mais. Calma, não, por favor, não fiquem tristes. Amanhã tem mais. Deixa eu registrando as participações de vocês por aqui. Marlon Rossi está dizendo que é atleticano de Santa Luzia, Atlético e Inter, que o Galo poderia ter feito mais sobre o jogo do Cruzeiro e América. Ele falou que o Valu disse há algum tempo, né, que os jogadores inúteis, não sei se é exatamente com essas palavras, a arbitragem prejudicou o América em 2 lances, no recuo e na vantagem que não foi dada ao Coelho. Temos aqui também a participação do Carlos, que é o conterrâneo do Elton de Divinópolis, né? Divinópolis, imagino eu, né, Carlos? Rafael Cabral, ele fez uma lista, olha só. Rafael Cabral, Wesley, Nicão, Paulo Vitor, Vital, Estênio, Gilberto Machado, Arthur Gomes não podem jogar neste time, são horrorosos. Carlos está dispensando o time inteiro praticamente do Cruzeiro aqui. Olha, Carlos, o trem tá feio, viu? O trem tá feio. Tem mais gente participando aqui. Marcelo de Caeté. Vamos ser claros e objetivos. O que falta aos jogadores do Cruzeiro é simplesmente bola no pé. Wesley, Lucas Silva, Bruno Rodrigues, William, Vital são jogadores para a 2ª divisão. Gente, vocês estão bravos realmente com esse momento, com essa situação do Cruzeiro, que realmente, né, o time não está correspondendo. E como os meninos disseram aí, acho que o mais preocupante de tudo, os resultados não aparecem, o futebol não aparece, então fica aquela alerta à medida que a gente está chegando cada vez mais próximos aí do final desse Campeonato Brasileiro. Tem também a participação do Neander por aqui. Resultado sim, mas o time do Galo fez um jogo horroroso. Quero ver o que o Filipão vai arrumar contra Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Esses times não vão dar mole que o Inter deu. Gente, nós estamos falando de equipes muito mais qualificadas e do Inter que estava focado em uma decisão de Copa Libertadores. Achei até a decisão bastante acertada, como não poderia ser diferente. Mas esse é o estilo do Filipão, né? Aquele arroz com feijão, ele joga pro gasto e pro básico e ele já deixou claro que com ele vai ser assim, que o Atlético e os jogadores vão ter que se adaptar aí. Concordo com essa estratégia? Não. Isso tem a ver com as características do elenco do Galo? Não. Mas infelizmente com o Filipão é isso que nós iremos ver daqui pra frente. Pelo menos, né, se os resultados estiverem aparecendo aí, é o que conta os 3 pontos a favor do Atlético. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Beijo pra vocês. E agora bora voltar pros donos da bola. Alô, alô, olha eu de volta aqui. Já pensou em ter na sua casa a melhor banda larga do Brasil, agora ainda mais veloz? TIM Ultra Fibra, que redefiniu o conceito de ultravelocidade. É isso mesmo, agora são até 2 GB de velocidade na sua casa. E você quer ser ultra também? Claro que quer. Conheça nossos planos a partir de R$ 98,50 por mês no débito automático. Venha ser ultra com a TIM Ultra Fibra. É ultra estabilidade para todo mundo curtir ao mesmo tempo, sem travar. Ultra diversão para maratonar à vontade suas plataformas de streaming. E aí aquelas que são favoritas, né? É a sua casa com até 2 GB de velocidade. Preste atenção. E o modem ultra poderoso para deixar sua casa ultra conectada. Então não perde tempo, não. Ligue agora 0800 880 4141 ou acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá até uma loja TIM mais próxima. Vem pra TIM, imagine as possibilidades. Eu já quero chamar direto aí o lance do baixinho favorito da torcida santista. Coloca na tela aí, André, o lance do Soteldo. Favorito, nem tanto ultimamente. É amado. Olha só. Só tentou enxergar. Olha. Ô, Valu, fala aí a respeito desse lance aí. É provocação? O que você daria cartão amarelo? Não daria cartão amarelo. Futebol é extremamente insuportável. Quem acompanhou e viveu a década do futebol de 90, igual eu vivi, jogadores faziam gols, apontavam para a orelha querendo ouvir a torcida, mandavam silenciar. Enfim, Paulo Nunes e o Viola que o digam, saiu imitando, inclusive, provocando os mascotes.
provocação, falta de respeito é diferente de provocação. Provocação, a rivalidade sempre faz parte do futebol. Eu não vejo problema nenhum, só que o futebol de hoje em dia é isso. São pontas que chegam no fundo, não cruzam, tocam para trás. Essa chatice que se tornou o futebol hoje em dia. Ô, Popó, para arrematar o Dólar, fala, você pediu a palavra. Eu acho, na verdade, bem ridículo o que o Soteldo fez, entendeu? Não é nem a questão de... Até concordo com o Valu que muita coisa tá chata mesmo, muitas vezes... tem punições muito exageradas, mas é porque não tem a aplicação futebolística mesmo em pisar na bola, entendeu? Ele não tem vantagem nenhuma aí, só que também acho que não tem justificativa nenhuma querer ir pra cima e dar porrada e não sei o quê, por causa disso também, né? Acho que é um negócio pro outro jogador também ignorar. E aí, Popó? A gente tá vendo a própria federação de futebol tá proibindo os goleiros de se posicionarem na linha e provocarem, então... O futebol tá caminhando por uma coisa perigosa. Você não pode comemorar, você não pode... É isso aí. Amanhã a gente volta. Agradecer mais uma vez o Dólar, também o Popó. Valeu, galera. Tamo junto, amanhã.